está aqui porque você tem certeza que a sua é uma herança. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E hoje, um tema tão importante, para alguns até traumático, falar sobre esse tema não é fácil. Por isso que, numa pesquisa rápida no Google, você encontra que quase nenhuma igreja se fala desse tema. Parece que os números que eu vi de porcentagem era 72% das igrejas que foram entrevistadas não há esse tipo de ensino voltado para a família. Louvado seja Deus. E hoje, abra sua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 7. E depois nós vamos ler um texto que vai reger o que nós vamos aprender nessa noite com a palavra de Deus. Fica ligado, irmãos. Um ensino como esse, uma pregação como essa, a gente pensa que só será falado sobre algo assim, tudo bem interessadinho, né? Mas o Espírito Santo de Deus, ele pode falar com você no profundo. Ele pode falar com você de maneira distinta. Então fique ligado. Amém? Não perca atenção. Sou jovem, não casei ainda, mas vai casar. Tá? Então preste atenção, fique focado, para não te dar problema mais tarde. Tá bom? E aos casados, vão comigo no barco. 1 Coríntios capítulo 7. Vou estar lendo alguns versículos apenas. Ora, quanto às coisas que lhe escrevestes, bom seria que um homem não tocasse em mulher, mas por causa da prostituição, versículo 2, mas por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher, e cada uma tem o seu próprio marido. O marido paga a mulher devido à benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem o marido. E também da mesma maneira, não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem a mulher. Não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes à oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Digo, porém, isso como que por permissão e não por mandamento. Paulo está dizendo, sou eu dizendo, não Deus, mas é o conselho de Paulo, porque quereria que todos os homens fossem como eu mesmo, mas cada um tem de Deus o seu próprio dom, um de uma maneira e o outro de outra. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas que lhes é bom se ficarem como eu. Mas se não podem conter-se, casem-se, porque melhor é casar do que abrasados. Todavia aos casados mando não eu, mas o Senhor. Paulo sempre disse, essa palavra é minha, essa não é minha, essa é do Senhor. Então, todavia aos casados mando não eu, mas o Senhor, que a mulher se não aparte do marido. Se porém se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Mas aos outros digo eu, não o Senhor, se algum irmão tem mulher descrente, e ela consente em habitar com ele, não a deixe. E se alguma mulher tem marido descrente, e ele consente em habitar com ela,
não deixe, porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Mas se o descrente se apartar, aparte-se, porque nesse caso o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-nos para a paz. Glória a Deus. Aí agora olha o versículo 16, que tremendo, que libertador. Porque de onde sabes, ó mulher, se salvarás teu marido? Ou de onde sabes, ó marido, se salvarás tua mulher? E assim cada um ande como Deus lhe repartiu, cada um como o Senhor o chamou. É o que eu ordeno em todas as igrejas, e todos digam amém. Amém. Glória a Deus. Pode tomar seu assento, gente. É um tema bem propício o tempo que nós temos vivido. Peço perdão sobre eles, eu tenho que desligar, e aqui ele se torna perseguidor, esse ventilador. Amém? Eu vou precisar da Bíblia aberta. Mas é um tema que, caso já de pesquisa, quando nós abrimos, quando nós pesquisamos um pouco, não precisa ser muito, nós já identificamos que o divórcio hoje ele se tornou mais comum do que antes. No ano 1966 passou a existir o divórcio no Brasil. No Brasil passou a ter a permissão do divórcio. Até então não tinha carta de divórcio, não tinha nada disso. Por que eu estou falando de divórcio? Para quem não esteve no culto passado, porque hoje o tema é divórcio e novo casamento. Então nós vamos tocar nesse assunto, casamento, a valiosidade do casamento, do divórcio e o novo casamento. Então eu preciso falar isso. Estudiosos mostram que um índice muito grande de divórcios aconteceram no isolamento, na quarentena. Na quarentena. Por quê? Simplesmente porque os casamentos, da maneira de como eles foram formados, a estrutura do casamento já começou quebrada. Foram casamentos que talvez não foram feitos aliançados no altar de Deus, mas foram aliançados pelo próprio homem. A mãe empurrou, o pai empurrou, ou senão, atrás do que da paixão, o jovem queria casar porque queria fazer o que não podia antes, então vai correndo para casar, e chega o isolamento, e eles vai pôr essas duas figurinhas que antes estavam no trabalho, agora tem que ficar em casa, e eles descobrem que eles não se amam, e tudo que eles estavam buscando de maior valor se resumia no quarto. Passou dali, acabou o amor, acabou tudo. Porque eram relacionamentos que foram criados com base na paixão, não no amor. Então a descoberta foi feita agora, por um tempo recente, na pandemia, que o índice alarmante de divórcio aconteceu nesse tempo. Casais que sempre viajavam com parentes ou com outros amigos. Esse já é um caso, um testemunho de um rapaz. O casal sempre que ia passear, viajar, todo mundo viajava com familiares, viajava com parentes, com amigos, e tudo bem. Mas teve um dia que eles iam viajar, os outros cancelaram e sobrou só os dois para ir. Eles iam cancelar e falaram: não, vamos na viagem, nós já pagamos. E foram. Depois daquela viagem, divórcio.
naquela viagem eles descobriram que o que manteve eles o tempo todo no relacionamento foi justamente o fato de ter outras pessoas intermediando, entendendo o tempo crucial não era entre família. O que mantinha eles no casamento era o tempo que eles mantinham fora de casa, por incrível que pareça. Então, irmãos, a base do relacionamento tem que ser, já fala o nome do casamento, tem que ser relacionamento. E eu falo isso já para mostrar a ênfase do casamento na Bíblia. Prometo não ser enfadonho, mas Deus ele fez o casamento para ser uma aliança eterna, sem ruptura. Quando você pega uma aliança na mão, ela não tem ruptura. Significa que você não tem como abrir ela para soltar. Ela não tem fim. Por isso tem o termo redondamente errado, porque o redondamente não tem fim. Então a aliança eterna é isso. Ela circula até a eternidade. Ela não se rompe. Por isso que traição fala de quebra de aliança. Aí Deus vai falar, mas eu vou entrar nesse assunto daqui a pouco, da quebra da aliança, tá? Mas a questão é que Deus fez a aliança, o casamento, para ser aliança eterna. Isso é tão importante que Deus, irmãos, a aliança na Bíblia é um termo muito forte. Aliança, pacto do Senhor. Você vai lembrar que antiga aliança, nova aliança, é um termo que se refere a Deus conosco. Quando Deus diz: vou resgatar, vou salvar, vou trazer para mim, essa é a aliança que eu tenho contigo, ó Israel. E nós estamos envolvidos. Então a aliança para Deus é eterna, não tem ruptura. Divórcio para Deus é detestável. Deixa só eu falar, irmãos, tá? O comecinho eu preciso ser pesado, mas pode ficar tranquilo que eu vim trazer a mão da graça nessa noite, não é a mão do peso. A mão do peso nós já temos. Mas para você ver que não, a coisa está banalizada. Para divorciar antigamente era burocrático. Agora você vai lá num dia, o negócio é rápido. 20 dias o papel está na mão, você já pode casar de novo. Está fácil. Porque banalizaram o casamento. E passam os irmãos. Mas há dois países que ainda não há divórcio como opção, que é o Vaticano e o outro país que subiu na minha cabeça. Mas o Vaticano é um país. Qual? Isso mesmo. Não é, mas eu esqueci. Depois eu trago para os irmãos. Mas o Vaticano é o primeiro da lista. E está anotado aqui, depois eu vou trazer no momento. Mas que não há ruptura do casamento. Casou, já era. Só que eu vou mostrar para os irmãos por que Moisés deu capa de divórcio. Tudo tem um motivo. É que nem tudo está bem desenhado, você tem que buscar um pouco. Mas em Deuteronômio capítulo 24 dá a explicação por que Moisés fez isso. A cultura era extremamente machista. O Oriente Médio até hoje é machista. Até hoje não mudou. Se hoje nós sabemos que é natural, numa civilização, que algo comece de um jeito e com o tempo vai perdendo alguns princípios, algumas diretrizes, vai soltando as mangas, vai ficando mais fácil. Começa apertado, termina fácil. Os irmãos sabem disso. Fala uma coisa, não sustenta mais. Na civilização antiga era pior ainda. Se hoje está ruim, antes era pior. O que estava acontecendo? Deuteronômio 24.
descobria ali a sua nudez quando casava. Então, quando casou, descobriu, achou a coisa feia e simplesmente não queria. E aonde ele colocava essa mulher agora? Porque agora ela casou, ela ficava no quintal, ela não tinha mais direito de entrar dentro de casa, porque o marido não queria. Ele era a autoridade da casa, e ele achou coisa feia dela, então ela não é digna de estar na casa dele. Então ela ficava do lado de fora da porta, não podia casar de novo. Ou seja, o casamento que teve com aquele marido que agora mantinha em cativeiro como um cachorro lá de fora de casa, era da vida toda dela. Então Moisés deu a carta de divórcio para privar as mulheres, para proteger as mulheres de abusos como esse que estava acontecendo naquele tempo. Por isso que a Bíblia vai dizer que Deus tolerou isso, porque o desejo de Deus, a princípio, é que o casamento seja eterno, vitalício. Vitalício é o quê? Que só rompe com a morte. Morreu, está apto para casar com outra pessoa. Amém? Até aqui? Amém. Então vamos avançar. Então essa é a proposta inicial. Apenas com a morte de um dos cônjuges, a aliança ela se rompe e pode ali contrair um novo casamento. Então começando aí, Jesus fala de uma outra prerrogativa em Mateus 19:9, respondendo a pergunta tendenciosa dos fariseus, dizendo: é lícito ao homem repudiar? Se irmãos quiserem, os irmãos podem abrir a Bíblia. Mateus 19:9. Ele fala: é lícito ao homem repudiar sua esposa por qualquer motivo? Percebeu? Qualquer motivo. Eles estão perguntando assim, que é tendencioso. É lícito repudiar a esposa por quem enjoou? Perguntando para Jesus, porque a paixão acabou. É lícito repudiar minha esposa porque ela já não lava a casa como lavava antes, porque não lava prato como lavava antes? Você casou com uma esposa, não foi pregar, né? Então, para começar, está aqui já. Vai ter gente separando por causa disso, por causa dessas questões. É lícito porque não limpa mais, não faz mais isso, não passa mais meu terno. Antes eu chegava, a comida está na mesa, agora já não tem mais. É lícito se separar por qualquer motivo. E aqui entra muita coisa, né? Não me leva para passear mais. E a resposta é um redundante não. A resposta é não, irmão. Não é lícito por qualquer coisa. E aí Jesus vai explicar. E a resposta está no versículo 9. Ele fala: a não ser por motivo de infidelidade ou de adultério. Pode haver a ruptura. E o contexto está falando se pode novamente casar. E eu vou ler o texto porque eu quero ser fiel. Mas sabe o que é fiel? Fiel às Escrituras. De um jeito mais grosseiro ainda. Glória a Deus. Olha o que vai dizer: eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar-se com outra, comete adultério. Eu que casar com uma repudiada também comete adultério. Mas você entendeu o que ele falou? Qualquer que repudiar e casar, a não ser, ou seja, tanto o repúdio, o divórcio, quanto o novo casamento está incluído. Ele continua o texto. Ele fala: tanto o repudiar quanto o novo casamento, a não ser por causa de adultério, comete pecado de adultério. Então tem que haver a infidelidade. Mas essa
infidelidade não pode ser provocada. Porque a atualidade, tem gente que acha que dribla Deus. Eu vou fazer paz com os irmãos, mas tem crentes, líderes, que para driblar isso nas igrejas, pensa da seguinte maneira: eu não vou atender, eu vou ser um péssimo marido para que ela peça o divórcio, ou para que ela me traia. Ele provoca a traição, porque aí ele fica livre. Eu sei que é polêmico, mas isso acontece para ganhar a vantagem de casar de novo. Só que dribla o homem, Deus não dribla. Deus sabe, vai cobrar. A cobrança vai vir pesada para quem faz isso. Irmãos, pecado negativo, além de estar pecando, de estar induzindo, colocando ela no estado ali, propensa a cair numa queda da prostituição, ele ainda está caindo no pecado da manipulação, ele está manipulando as coisas. O pecado é maior, porque aí a Bíblia vai dizer assim: ai daquele que causar o escândalo. Então ele sempre olha do princípio. Deus é maravilhoso. Deus, ele não é injusto. Ele vai olhar sempre para o princípio. Quem foi o culpado? Foi você, quando você começou com aquelas ideias lá atrás. Lembra? Você começou com aquelas ideias lá atrás. Vou agir assim, para ela se enfesar. Tem marido que dá até carona. Essa é a realidade. Então, a Bíblia deixa bem claro: a não ser por causa da infidelidade e adultério. A pessoa que foi traída tem o direito de casar novamente. Agora, a pessoa que não foi traída, a pessoa que traiu, está em adultério, e se continuar casado, vai estar cometendo adultério. Esse é o respaldo bíblico que nós temos. Eu ainda estou trazendo um argumento bíblico, mas há as exceções que nós vamos trazer daqui a pouco, com base bíblica, tá, irmãos? Mas esse aqui é o que Jesus diz para nós, em Mateus 19, em Marcos 10, versículo 9, ele vai dizer ainda: o que Deus ajuntou não separe o homem. Quão pesada essa palavra? Eu não sei. Eu não sei, porque quando eu casei eu procurei entender se era Deus que estava comigo. Quem se preocupou em saber se a união veio de Deus? Então o Senhor está dizendo que o que vale é Deus abençoar. Não, irmãos. Se você casar lá no cartório e vir aqui pedir a bênção de Deus, você escolheu o marido, Deus, ele é testemunha. A coisa é séria. Ele é testemunho entre você e o seu marido, que você fez um voto, e esse voto é levado a sério. Louvado seja Deus. Então vamos avançar mais um pouco. Não podemos ficar presos num carro só. Isso aqui é só um carro. Glória a Deus. Então Jesus, ele responde: por qualquer motivo não, apenas se houver por parte dele ou dela traição, e a vítima poderá casar. Já o culpado mantém a sua insignificância e vai se lascar agora. Tá, irmãos? Agora vai, porque o cara fez errado, e agora vai fazer o quê? Vai dar o direito à mulher que sofreu na mão dele, ou do marido que sofreu na mão dela, para ter um novo casamento. Se Deus der paz ao coração dele para casar ou dela, tá, irmãos? Porque tudo que eu estou falando aqui é porque tem base bíblica e é uma legalidade que Deus nos dá. Só que tem uma coisa: se Deus ir no teu coração e falar, você tem até o direito, mas você não vai, aí você esquece o que foi falado aqui. Porque uma coisa é uma verdade bíblica, é um princípio, é algo que Deus traz para nós, mas outra coisa totalmente diferente é a
superioridade de Deus, a soberania dele. Se ele entrar e chegar em você e falar, não vai. Glória a Deus. Como ele fez com Oséias, vai casar, vai buscar a tua mulher que está na casa do amante, esse é o termo, porque ela é tua mulher. Pesada, Deus sabe para quem dá, deu para Oséias. Vai lá, busca ela de novo. Oséias capítulo 3. Se você quiser, você lê. Tá? Mas tudo que vai ser falado aqui tem base. Então, nós precisamos ficar atento a isso. Intimidade com Deus. Porque vai ter coisas que nós vamos trazer aqui. O conteúdo bíblico, o conselho bíblico. Mas aí Deus vai falar: você ouviu aquilo? Aquilo é para quem não aguenta. Você aguenta. Então você é outra questão. Vem cá comigo que eu vou te mostrar. Aí intimidade. Tá? Você ouviu tudo aquilo, mas aquilo não é para quem é mais fraco na fé, é para quem não suporta. Mas você já treinei desde cedo. Você aguenta. Louvado seja o nome do Senhor. A carta de divórcio ela foi instituída por Moisés, a fim então de proteger as mulheres de serem desamparadas naquela cultura machista que havia naquele tempo. Moisés viu aquilo e falou: não vai ficar desse jeito. E ele cria leis que iriam lhe proteger essas mulheres. Em Deuteronômio vai dizer que a mulher que era colocada para fora, porque o homem recusou tê-la como esposa, ela não podia casar, tinha que ficar de capaz dele. Com essa carta de divórcio, não, agora você vai ter que ir para a carta de divórcio. Você casou, fez uma aliança diante de Deus, agora o homem que casou vai ter que trazer uma carta de divórcio. Aí o negócio ficou mais pesado, porque agora entrou na questão de jurisdição, veio para as leis, entrou legislação, entrou juiz. Na época de Moisés, você acha que não tinha juiz? Tinha advogado? Tinha. Então ali naquele momento, Moisés ele fala: então a carta vai ser dada. Você não quer a sua esposa, você está errado. Mas então você vai dar uma carta para liberá-la para o novo casamento. E depois ele fala assim: isso é o mais tremendo. Isso é Deus, gente. Ele fala assim: mas todavia, se ela se casar com outro homem, você não terá direito sobre ela mais. Não está aí o divórcio. Se ela se casar com outro, não vem você querer reivindicar patrimônio que não tem mais. Você deu a carta, acabou. Então protegeu a mulher, porque a mulher ia ficar com o crápula dentro de casa, que achou uma coisa feia por causa disso, não honra as calças que veste, então mantém do lado de fora de casa, porque ele é homem. Quer manter a mulher ali debaixo das custas dele, e Deus vai lá e dá o fardo leve. Deu a oportunidade de ela casar se ela quisesse, porque dependendo da situação, a mulher para casar tinha que ser virgem. Imagina, irmãos, o trauma de algumas. Lua de mel que o marido recebe com um susto. Está esperando ser amado e de repente um susto. E ele fala: eu não vou te receber não. Some da minha casa. Algumas não. Por isso que ele fala: se elas casarem. Porque algumas possivelmente não iam querer casar mais. Amém? Então, quando tivesse no poder delas fugir, fugiria. Digo isso porque o pai também era responsável pelo casamento da época. O pai é muito mais do que os filhos. Mudei, página 2, da 102. Em Romanos 7, a Bíblia vai dizer, através de Paulo, ele fala sobre a questão de uma maneira categórica. Ele dá detalhes. E tudo que é dado detalhe é porque é importante, muito importante. Tudo que é dado detalhe. Ele vai dar detalhe em Romanos 7. Paulo fala sobre a questão
que se aparta de seu marido, estando ele vivo, cometendo então adultério, casando com outro, ainda que tenha ocorrido um consenso, ou seja, o marido liberou: você quer sair? Você quer me abandonar? Então vai. É isso que Paulo está dizendo. O marido libera, há um consenso. Não, eu entrei em acordo com ela, eu liberei, mas ela abandonou. É o que Paulo está dizendo. Tem ocorrido um consenso entre ambos. O divórcio, nesse caso, ofende a Deus, o qual foi testemunha dos seus votos, feito no altar, diante de Deus e dos homens. Não um juramento só, diante da terra, é diante da igreja. Para nós tem um peso maior. É diante do mundo lá fora, de um juiz, talvez ímpio ou crente, mas um juiz diante da igreja e principalmente diante de Deus. Percebeu? Você acha que tem como morrer por qualquer motivo? Morrer por cartório é fácil, só negociar. O temperamento dele é muito difícil. Só porque a personalidade dele é diferente da minha. O gosto dele é diferente do meu. Os filmes que ele gosta é diferente do meu. A hora dele dormir, ele dorme muito cedo, eu durmo muito tarde. Nós somos diferentes, incompatibilidade de gênero. Não dá. Você acha que dá para correr para o cartório depois de saber isso? Mesmo sabendo que, se for por qualquer motivo, você está sob uma pena, um peso jurídico de Deus, até o dia do juízo. Então, Romanos 7, ele diz que a mulher está ligada ao marido pela lei enquanto ele vive. Morrendo o marido, ela estará livre para casar-se novamente, sem a conotação de adultério. Morrendo o marido, a esposa está livre. Morrendo a esposa, o marido está livre. Entenda, às vezes eu falar mais mulher do que homem, é porque Paulo está enfatizando muitas mulheres, e Moisés e Jesus está enfatizando muitas mulheres, porque elas eram as mais, e até hoje ainda, acaba sendo as mais prejudicadas, até o dia de hoje. Então, foi assim, continua sendo assim, infelizmente. Então, quando há o falecimento de um dos cônjuges, a viúva tem o direito a se casar novamente. 1 Coríntios 7, 10 ao 11, ele vai falar. Alguém pode abrir, por gentileza? 1 Coríntios 10, 11. Eu gostaria de alguém dar uma força aqui, pegar o microfone aqui, por favor, e levar para quem vai ler para mim. Eu quero ouvir o dado mesmo. Alguém pode me ajudar aqui? Só pegar o microfone e levar para quem vai ler. Vai ler em voz alta, tá? 1 Coríntios 7, 10 a 11. 2 versículos. Facinho. Quem vai ler, irmão? Levanta a mão. Os irmãos fiquem atentos, não percam a atenção. 1 Coríntios 7, 10, 11. Glória a Deus. Sim, eu salve a igreja com o Senhor Jesus. Se, porém, só aparta-te, aparta que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido e que o marido não deixe a sua mulher. Amém? Então, está bem explicado, tá, irmãos?
solteiro. Se aguenta a bronca, faz isso. Tá? Mas Paulo vai dizer, do fato, nem todo mundo tem a condição de ficar solteiro. Nem todo mundo. Aguenta esse peso. E aqui ele vai dizer, essa questão do caso. Abandono, no caso de abandono, no casamento sem acordo, a ordem é que o que saiu, não case, mas que se reconcilie. Quem ficou em casa, receba. Entendeu? Ou seja, ele abandonou, foi embora. Mas aí ele voltou. Passou um tempo, mas ele voltou. E ele quer voltar. A Bíblia fala, recebam. Aleluia. Então é isso que a Bíblia nos diz. Amém? Glória a Deus. Versículo 12 e 14 da mesma carta. Versículo 14. Eu vou ler aqui, para não tomar muito tempo. Versículo 14. Porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Mas se o descrente se apartar, aparte-se, porque nesse caso o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-nos para a paz. O que ele está dizendo aqui? O que ele está dizendo? É simples. No caso do descrente, uma irmã casa com um irmão que não é crente, ele decidiu se apartar. Nesse caso, tá bom, Paulo está falando que se aparte. Aí nesse caso, quem ficou a crente dentro de casa, ela não está sujeita à servidão. Que servidão é essa? A servidão do casamento traz. A servidão do marido. Ela não está mais sujeita. Agora ela pode, ela fica livre para casar. No caso do abandono. Mas ele que saiu, pelo fato de ser descrente, né, pode ocorrer ele conhecer um dia que ele fez errado. Mas ainda vai ter sorte, porque a Bíblia vai dizer que Deus não leva o tempo de ignorância em conta. Então, mas lá na frente é descrente. Aí foi, casou, se arrependeu. Aí ele ouve isso. Ele fala, meu Deus, mas e aí? Mas você fez no tempo da ignorância. Isso não é levado em conta. Deus não vai te penalizar por algo que você fez, uma atitude que você tomou no tempo da ignorância. Atos capítulo 17. Deus não levanta em conta o tempo da ignorância. Deseja que haja arrependimento. Então, o tempo da ignorância ele não leva em conta. Mas é necessário uma mudança de vida a partir dali. Tá, gente? Estou falando do casamento. O casamento que manteve ele está. Se já está casado, não vai pensar, não, vamos ter que fazer tudo diferente, não. Você casou no tempo da ignorância, mas agora é só levar o casamento adiante. Agora você faça o que você nunca fez, você é uma nova criatura em Deus. Tá? Então esse é o versículo 12. Sobre aqueles que têm marido descrente, então. Falou no versículo 12 e 14. Eita glória. Versículo 15, ele fala da questão desse afastamento. Estou frisando os versículos, irmãos, riscarem, depois ler. Tentar tempo de ler. No caso de maus tratos, agora entra as exceções. E no caso de maus tratos, se os irmãos acham que há exceções, naquele tempo
exceções. A mulher samaritana chegou. Tá bom, era ímpia, era. Mas ela chega e fala para Jesus o quê? Disseste bem, ele falando, porque tiveste 5 maridos, e esse que você vai agora não é seu. O que ele está falando? Falando que esses casamentos que ela teve foi levado a sério. Eu não sei se os 5 morreram, não sei. Não sei se eles estavam diante ali de uma rainha, né? Mas vamos avançar aqui então, nessa questão. Então há exceções, mas que exceções que dariam direito a se divorciar e a casar novamente? Eu vou citar os irmãos, algumas que eu creio, agora eu vou dizer como Paulo, digo eu, não o Senhor, digo eu creio que não coloca os irmãos sob servidão, que eu creio, está claro isso? Falei 3 vezes, que eu creio. No caso, quando há engano, a pessoa casou, a pessoa, na verdade, tem uma opção sexual diferente, tem isso hoje, casou com uma pessoa infiel a Deus, temente, só que simplesmente depois se revelou que era. Ela tem que ficar o resto da vida sem casar por causa desse engano. Tem que viver com engano a vida inteira. Foi enganada. Se a pessoa tivesse falado sobre a sua opção, falando de opção, porque ele sabe que não tem. Vai lá fora tem, né? Então, cada opção sexual. Aí a pessoa vai lá a casa, engana, depois não tem relacionamento, a pessoa não suporta. E a mesma coisa de procurar a traição. Lembra que eu falei? Procurar a traição. Porque se não procura, se não tem intimidade mais de casal, está empurrando ambos para a traição. Precisa ter relacionamento, carinho, um afeto, tem que ter. Eu não estou usando termos chulo aqui não. Estou falando de carinho, afeto, amor, tem que ter. Tá? Não precisa ser totalmente claro. Os irmãos são maduros e entendem, tem crianças aqui. Eu nem posso ser muito claro. E nem seria nesse altar, porque tem assuntos que não pode tomar algumas proporções. Mas a questão é que há, no caso de maus tratos, a mulher é tratada como escrava dentro de casa, toma tapa nas costas, pescopado. A mulher está dentro de casa, hora ou outra chamada de burra, de sei lá o quê, não sabe fazer nada, peste, é espraguejada dentro de casa. E aí, irmãos? Não é uma maneira de empurrar também para a traição? A maioria dos adultérios que acontece é porque o marido empurrou, ou porque a esposa empurrou o marido. Infelizmente. Por isso que o caráter do homem e da mulher tem que ser fortalecido. Se tem uma coisa que nós precisamos fortalecer, é o caráter. Porque desejo precisa ser apaziguado. Ele precisa ser aplacado. Desejo, ele já tem aquele fervor. Ele quer o que é proibido, ele quer o que é errado. Mas nós, como homem e mulher de Deus, temos que aplacar ele. Falar, você tem desejo? Vou mostrar para você qual é o meu desejo agora. Está vendo o céu? Para lá que eu quero ir. E para ir para lá eu tenho que negociar a minha carne e as minhas paixões. Para ir para lá eu tenho que recusar essas olhadinhas. Tenho que recusar essas mensaginhas que vêm. Eu tenho que recusar essas propostas que vem fácil.
meu. Mas você tem que recusar, porque você tem uma aliança firmada diante do altar de Deus. E essa aliança tem que levar adiante até o dia do Senhor, porque a aliança é pacto. Louvado seja Deus, bendito é o nome do Senhor. Maus tratos, então, no caso, maus tratos entra espancamento. Tem mulheres, irmãos, um assunto que é menos abordado nas igrejas. 97% dos pastores entrevistados, das igrejas entrevistadas, não usam o momento do púlpito ou da igreja, do ensino, para falar sobre esse assunto. Violência doméstica. Não se fala, procura para você ver na internet, não tem. Não se fala sobre violência doméstica. Mas há maridos, e pior, há homens de Deus, há ministros, há pastores, que no púlpito é um anjo, prega como um anjo, ora como um anjo, aconselha como um anjo, mas em casa a esposa já entra de cabeça baixa, não pode dar uma resposta errada, não pode contrariar uma vontade dele, porque senão não tapa para a venda como. Se uma pessoa vem pedir orientação para a minha acerca do casamento com esse, se vem no meu gabinete alguém pedir uma orientação, o que eu falo? Eu não vou mandar ela divorciar, porque eu não vou aconselhar isso a ninguém, mas eu vou falar para ela: ele está em casa agora, eu posso chamar a polícia para ele? Vamos chamar a polícia para esse cara? Porque se ele te bate, esse cara é um covarde, ele não te honra como esposa. Você precisa ensinar ele, honra a Deus e a ele, colocando ele na prisão. Vai ser uma honra. Porque se o marido te bate, te esculacha, e você permanece dando corda, quem te bate hoje, amanhã te mata. Não deixe isso avançar de nível. Deu um tapa, já mostra para ele, quer que eu ligue? Fala, foi o último que você deu, tá? Foi o primeiro e o último. Da próxima vez, você vai para trás das grades. Acabou. A mulher tem que usar a autoridade que tem, irmãos. Tem mulheres bobinhas que ficam ali apanhando ali, toma tapa, vai andando. Os irmãos acham que tem isso, não tem, longe que tem, irmãos. Esses dias foi a irmã. Isso aí é o evangelista Rogério que falou. O menino chegou para o pastor e perguntou: pastor, tem um quartinho na igreja? Um quartinho? Nossa, tem um quartinho na igreja? Ele falou: não tem, filho. Por quê? A criança. Porque meu pai, ele age na igreja, ele fica tão bem na igreja, quando ele chega em casa, ele xinga todo mundo. Chega em casa, ele vira um monstro, aqui ele é bonzinho. Se tivesse um quartinho aqui, eu ia pedir para o senhor deixar ele no mundo. Eu vi, mas com respeito. Porque é triste, mas imagina. E pior, as crianças estão vendo isso. Se o teu filho te vê, eu estou falando sim, irmãos. Eu estou falando que eu sei que os irmãos que estão aqui não acontece isso. Eu estou falando da prerrogativa que não acontece, na suposição que aqui não há. Eu sei que não há. Aqui são homens e mulheres de Deus. Mas é ensino que você vai passar adiante. Pelo amor de Deus, irmãos. Se isso estiver acontecendo, denuncie. Não pense que vai parar, porque a tendência é piorar. Sempre. Pode observar, a maioria dos agressores começa agredindo com palavras de namoro, no noivado. Quando chega no casamento, as contas vêm na mesa, ele começa a lidar com aquele ambiente de casamento. Ouvindo o líder da prefeitura, você chega lá, você pagou gás, você pagou a conta de luz, já venceu hoje, meteu um, você pagou.
É a hora que muitos homens caem. É a hora que muitos não aguentam. Mas casamento é isso. Se tivesse estudado bem, antes de casar, tanto a palavra de Deus como a nossa realidade humana. Ô pai, como é que vai pagar uma conta? Eu tenho que pagar a conta? Mas não, ele viu o pai batendo na mãe, ele viu o pai não fazendo nada, comprando a mulher, vai dar um presente, dá um prato, dá uma colher, dá tudo que dá para ser usado na cozinha, um liquidificador. Isso é uma agressão na mulher, irmão. Permita brincar no ambiente, eu sei que o assunto é sério. Aí o homem que dá o liquidificador para uma mulher não entende nada da mulher. Tudo que ela não quer é receber coisas relacionadas a domésticos para usar na casa dela, liquidificador, assadeira, panela, nada, esquece. Não é isso. Às vezes, na maioria dos casos, é melhor você levar no shopping e deixar ela comprar. Aí você vai sair melhor na história. Tá? Então vamos avançar. Glória a Deus. Glória a Deus alto. Louvado seja Deus. Vamos avançar aqui. Então, no caso de maus tratos e ameaças de morte, eu aconselharia isso. Tá, irmãos? Eu aconselharia isso. Procure ajuda o mais rápido possível. Se precisar que eu chame a polícia para você, eu chamo. É só me passar o telefone. Tá bom? Não tenho problema nenhum com isso. Tá? Mas deixar o seu marido continuar te batendo, ou a sua esposa, não tem a lei Maria da Penha, não existe. Então nós pode apanhar em casamento. Mas no caso de mulheres, não pode. Tá, precisa ter amor e respeito no casamento. Entre ambos. Não é aceitável que a mulher fique espancando o marido também não. Tá? Tem marido que toma tapa na cara. E não fala nada. Não fala nada. A mulher fica nervosa. Tá! É a dona Florinda, que são adultos. O marido não fala nada. Ele só recebe e bem. O cara está nervosa. Não é ensinado. Tem que ficar sério. Postura de homem. Fala, por que você fez isso? Está maluco? O que aconteceu com você? O que sua mãe te deu quando você nasceu? Você tomou alguma coisa diferente hoje? Eu sou o seu marido. Mais uma dessa eu te levo para casa da sua mãe. Para sua mãe te dar um tapa, porque eu não posso, mas ela pode. Aí está resolvendo a situação. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Salve com maridado, tá? Isso é glorioso, né, irmãos? É o refrigério que Deus nos dá no meio de uma palavra tão dura. Mas vamos avançar, estamos terminando já. Então, nos casos de maus tratos, eu gostaria que os irmãos abrissem agora a Bíblia em Oséias, Malaquias capítulo 2. Malaquias capítulo 2 é um texto crucial na questão do casamento. Eu já vou ler para não tomar tempo, mas se quiser anota no papel, para não esquecer. Sobre a questão dos maus tratos e a questão ao sentimento de Deus. Ele fala sobre o divórcio e depois sobre a questão da violência. Tá? Glória a Deus. Malaquias 2, 12. O Senhor extirpará das tendas de Jacó o homem que fizer isso, o que vela e o que responde e o que oferece dons ao Senhor dos exércitos. Ainda fazeis isso, cobrindo o altar do Senhor de lágrimas, de choros e de gemidos, de sorte que ele não olha mais para a oferta, nem aceitará com prazer a vossa mão. Olha o contexto.
sobre essa questão. E não fez ele somente um de vocês, ou seja, que está dito lá em Gênesis, Mateus e Marcos. Portanto, dirá homem a sua mulher, e serão ambos um na sua carne. Então é isso que ele está dizendo. E não fez ele somente um, sobejando-lhe espírito. E por que somente um? Ele buscava uma semente de piedosos. Portanto, guardai-vos em vosso espírito, e ninguém seja desleal para com a mulher da sua mocidade, para a mulher do seu primeiro casamento, ou para a mulher do casamento a qual você aderiu após uma traição, ou a sua viuvez, ou abandono, no contexto que nós trouxemos aqui. Porque o Senhor Deus de Israel diz que aborrece, em outras versões, odeia o divórcio. E aquele que encobre a violência com as suas vestes, diz o Senhor dos Exércitos: portanto, guardai-vos em vosso espírito e não sejais desleais. Você percebeu o que ele falou aqui da violência? Aleluia. Encobre as vestes de sangue. E ele estava falando sobre o contexto de casamento. Nós entendemos que tratava de questões de violência. E Deus está nos mostrando o quanto ele odiava o repúdio. E talvez eram essas mulheres que o marido não dava carta de divórcio, mas mantinha em casa sobre as suas serventes. Vai fazer assim, vai ser minha escrava, vai me servir. Eu sou o Senhor dessa casa. Não, mas Deus não manda aqui quem manda sou eu. Tem homem audacioso. Ah, mas entrou Deus, ele é superioridade, ele é soberano, ele não pede licença. O problema é que Deus, ele não, é uma palavra que eu ouvi esse dia, ele não pergunta ou consulta, ele só comunica. Ele chega e comunica: ó, você fez isso, vou fazer assim. Deus fez isso, comunicou, azedou. Todas as vezes que Deus comunicou algo, é porque já estava no limite, acabou. Esgotou a taça da ira e Deus encheu. Então, irmãos, é necessário entendermos sobre a questão da violência dentro dos lares. Tem que ser denunciado, tá? Tem que procurar um pastor da sua igreja, no caso que eu, por enquanto, enquanto Jesus me manter aqui, eu sei que está sendo gravado também aos irmãos que vão ouvir, procurar um pastor das suas igrejas. É necessário procurar, porque isso é coisa séria. E se não procurar, talvez daqui a 5, 2 anos, seja mais um caso de família que vai aparecer no jornal. Isso é coisa séria. A gente não brinca com isso. O camarada, para poder espancar alguém, ele não está no ápice da ira. É porque ele está acostumado. Não é sério para ele, não é grave para ele bater. Para ele chegar no ápice, o ápice dele é matar. O ápice dele já é deixar de se acordar. Esse é o ápice. Eu estou falando disso de uma pessoa que o ápice é falar algo, que é o meu caso. Mas não estou falando da minha casa. Estou falando da minha casa. Com a minha esposa, a minha voz é na altura que ela consiga ouvir, não tem desrespeito. Irmãos? Mas eu estou falando como é necessário erguer a voz em algumas situações. Esse é o meu ápice. Mas o ápice de quem te abate é o quê? O auge é fazer um dano maior. Então, denuncie. Tá? Não fique pensando que ele te ama porque não ama. Tá? Então, se amasse, não tratava dessa forma. E para aqueles que casaram sem saber de nada, casei, caí em paraquedas aqui,
Nem sei o que eu estou fazendo, mas estou aqui. Aí de paraquedas, aceitei, falei sim, até que a morte separe. Me divorciei e casei de novo. Atos 17, 30 ao 32. E vai dizer que Deus não levando em conta o tempo da ignorância. Ele deseja agora que todos se arrependam. Arrepender, metanoia, mudança de mente. Ou seja, o que aconteceu lá atrás, esquecendo das coisas que para trás ficam, agora prossegue para o alto, com aqueles que estão com você hoje. Quem ficou para trás ficou. Agora você tem que avançar com quem está com você. Bem? E eu sei que a hora vai se avançar, mas até 9h30 eu termino. Prometo de novo. E a promessa, agora prometi. Então não vai passar não. Então Deus. Malaquias 2:3 eu falei. Então Deus expressa esse sentimento da questão da violência também em 1 Pedro 3:7, onde ele vai dizer: meus irmãos, Pedro falando, quando o habitar, falar na linguagem dele, bem assim, é bíblica, o habitar, use de diligência, de prudência, dando honra à mulher como vaso mais frágil. Então a Bíblia está mostrando que a mulher requer todo um cuidado. E Deus está dizendo, é Deus dizendo que é o mesmo amor que Ele tem para a igreja. E Deus se entregou por ela, ou seja, com esse mesmo zelo, com esse mesmo amor, vós maridos precisam ter com as vossas esposas. Se ela te pedir colo, se ela te pedir uma palavra de carinho, um abraço, pega no colo, que ainda é pouco. Se não aguentar, né, dá um jeito, pega uma talha, mas dá um jeito, tá bom? Mas faça a sua parte. Então, sobre essa questão aí, era o vaso mais frágil. 1 Pedro 3:7. E Efésios 5 fala que ela deve ser amada. A mulher é o sexo mais frágil, precisa da ajuda do marido em várias questões. Então ela deve ser tratada como Cristo amou a igreja e por ela se sacrificou, a fim de santificá-la. Olha o texto. Para apresentar, da mesma forma que Deus, que Cristo vai apresentar a igreja. Marido vai ter que apresentar a esposa. É o que ele está dizendo. Ele está dizendo, a fim de santificá-la, para apresentá-la à igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga. Traz ruga é choro, né? Ou qualquer outra imperfeição, santa e inculpável. Então eu pergunto aos maridos, se Deus decide nesta noite fazer esse julgamento e pedir para você apresentar como que estão as vestes espirituais da sua esposa, fugiu a palavra para usar, mas como está as vestes da sua esposa em relação a você, em relação a como você a tem tratado? Como estão as vestes dela? Santa, inculpável. Lógico, a mulher também tem que fazer por onde, né? O marido não vai carregar ela para o céu. Isso não, porque ele falou, da onde? Né? O marido não vai salvar a esposa, nem a esposa salvará o marido. A Bíblia fala isso. A culpa de cada um vai ser contada ali. Por isso que fala que Deus, está lá em Malaquias, Deus não fez um somejando o Espírito, ou seja, sobrando o Espírito, porque o Espírito é a única coisa que não está unida ali no casamento. O Espírito é de Deus, tá? É a alma e o corpo. Nós estamos unidos na alma e no corpo, não no Espírito. O Espírito é de Deus, tá? Então, nós vamos apresentar a Deus. Então eu peço aos casais
E aqui eu já disse, eu parto do pressuposto que aqui não tenha. Tá? Porque se tiver, eu procuro, mas eu creio que não tem. Tá? Eu conheço as ovelhas desse lugar. São homens abençoados. Homens que amam as esposas. Mas se tiver, pastor, eu sou o que bato. Vamos conversar comigo, eu não vou mandar te escrever na primeira vez, não. Vou conversar com você, vou te abraçar, você precisa de ajuda. Depois, se acontecer de novo, aí não vai ter outro jeito. Nós vamos ter que caminhar para o camburão da polícia. Tá bom? Não é o desejo de ninguém. É triste, mas eu vou te visitar lá. Tá bom? Como o pastor faz. Tá bom, irmão? Vamos orar nesse momento para agradecer a Deus por essa oportunidade.